Olá pessoal, tô trazendo hoje um conteúdo incrível para vocês, pois o resultado que você ainda não tem é pelo conhecimento que te falta. E eu tô agora trazendo esse conteúdo maravilhoso sobre a ingestão de um líquido que contém 0 calorias, que traz saciedade e ajuda o nosso corpo a acelerar. Então, sou Irla, sou nutricionista. Hoje eu separei esse momento para a gente conversar sobre a ingestão hídrica. O consumo de água diariamente precisa sim ser respeitado. Cada organismo ele vai precisar em média de 30 a 50 ml de água. Como é que esse valor de água ele é calculado? Ele é calculado diante de um acompanhamento nutricional, quando a gente avalia o paciente e vê se esse paciente tem uma prática de atividade física intensa, média ou leve, como é que está a questão da opção urinária desse paciente, se ele tem patologias renal, se ele tem histórico de problema renal ou não. A gente avalia todo o paciente para que a gente determine qual a quantidade de água que vai ser consumida por esse paciente, qual a constância dessa ingestão de água. E tem muitos pacientes que dizem, doutora, eu não gosto do sabor da água. Então, temos estratégias dentro da nossa prática clínica que a gente utiliza a parte de saborização para a água e faz com que a água seja ingerida de uma forma bem satisfatória e prazerosa. Não adianta você forçar você consumir algum alimento ou até mesmo água sem gostar, sem sentir aquele sabor, porque pode fazer com que você crie uma aversão até mesmo à água. Então, você que está assistindo, você pode tomar uma média de 35 a 40 ml vezes o seu peso diariamente e dividir entre as horas do dia. E é interessante que essa quantidade de água seja a maior quantidade até as 16 horas, para que à noite o consumo de água não venha atrapalhar o seu sono e você comece a ter interrupções no seu sono para que você vá ao banheiro. Então é interessante que esse consumo seja até as 16 horas. Mas vamos lá. Por que é interessante o consumo de água de forma adequada para o emagrecimento, para que o emagrecimento ele se estabeleça de forma mais ativa? É interessante porque quando a gente ingere água, a gente acelera o metabolismo. Os estudos vêm mostrando que uma taxa metabólica basal, por exemplo, de 1000 calorias, ela é aumentada em 2 a 3%. Então, há um aceleramento, pois a água ela é responsável pelas reações químicas que acontecem no nosso organismo. Quanto mais a gente reduz essa quantidade de água, mais a gente leva esse organismo a privar, a não gastar, para que a pessoa não venha a ter algum problema de desmaio, de alteração do funcionamento de algum órgão. Então, no momento que a gente restringe a água ou alimentos, a gente obriga ele a gastar menos. Então, gastando menos, a gente atrapalha todo o processo de emagrecimento, de queima de gordura, de construção muscular. Mas, falando em construção muscular, a água é super importante para a regeneração muscular, ou seja, a água ela traz rendimento a mais para aquelas pessoas que praticam atividade física. Por exemplo, o consumo de água por pessoas que querem hipertrofiar é de suma importância. Muitas vezes as pessoas tomam suplemento, têm uma alimentação adequada, mas não estão crescendo, não estão vendo resultados de crescimento nos músculos porque a ingestão de água está sendo insuficiente. E aí, essa ingestão de água insuficiente, ela altera a absorção de vitaminas e minerais, pois nós temos vitaminas que são hidrossolúveis, que são dissolvidas em água, e a água é esse transporte. A água é esse ônibus, é esse caminhão que leva algumas vitaminas e alguns minerais para que os órgãos não passem necessidade, para que eles tenham todo esse aporte de micronutrientes
para o seu bom funcionamento. Então, quando a gente ingere uma quantidade adequada de água, a gente faz com que o nosso organismo ele trabalhe de forma ativa. Esse trabalho também acontece principalmente em relação às funções cognitivas. Encontramos muitas pessoas dizendo: eita, eu estou muito esquecido, estou tendo dificuldade de concentração. E muitas vezes, quando a gente vem avaliando esse paciente, a gente vê que tem esses sinais que são essa perca de memória, porque o nosso cérebro, ele é o órgão que mais precisa de água para a realização de suas funções. Principalmente para a conexão de um neurônio para outro, precisa de água. Então, muitas vezes a gente acaba restringindo o consumo de água. Tem pessoas que dizem: doutora, eu não vou tomar água durante a tarde, porque à tarde eu estou na sala de aula e na sala de aula eu não posso estar me retirando para ir ao banheiro, não deixar os alunos sós. Outros pacientes que dizem: eu não posso estar saindo do escritório porque eu estou sempre trabalhando, não tenho tempo para fazer xixi, para urinar. Então, o nosso dia a dia, ele está fazendo com que a gente fique com receio de tomar água, o consumo de água é elevado, aumentado, aumenta a quantidade de produção urinária. Então, existe sim essa relação e isso é benéfico. Por quê? Quanto mais a gente toma água, dentro daquela medida que eu falei, entre 35 até 50 ml de água, dependendo da necessidade do paciente, a gente ajuda ao fígado a eliminar toxinas. Então, o consumo de água é algo que ajuda o nosso corpo a fazer uma detox natural. O processo de detoxificação do nosso organismo acontece primeiramente a partir da ingestão hídrica, assim como as funções dos nossos rins também são efetivadas de maneira corretas com a ingestão hídrica. Não é à toa que temos a formação de cálculos pela baixa ingestão de água de pacientes, principalmente os estudos mostram que homens têm a tendência de ter um menor consumo de água. A água, ela contém 0 calorias. Ela tem essa função de fazer um volume dentro do nosso estômago e minimiza os efeitos de fome. Então, são pontos principais, são pontos fundamentais dentro dessa ingestão hídrica que melhora o processo de emagrecimento. A questão que eu quero trazer para vocês é: quem nunca ouviu falar de constipação intestinal? Hoje em dia encontramos crianças que têm esse problema de constipação intestinal, encontramos jovens, adultos e até mesmo idosos com esse problema de constipação. Vai ao banheiro a cada uma vez na semana, ou a cada 2 vezes na semana, ou até mesmo passa 15 dias, 30 dias, ou só tem um funcionamento intestinal adequado com o uso de medicações. Então, observa qual está sendo o seu consumo de água. O processo de constipação intestinal muitas vezes ele acontece devido a uma ingestão hídrica, a um consumo de água insuficiente. A água ela tem função de hidratar as fezes. Observa a cor da sua urina, que ela tem que ser aquele branco bem transparente. A gente tem algumas tabelas onde mostra a cor da urina mais adequada, é a cor branco bem transparente, um branco cristal. Tem a cor mais amareladinha, tem a cor amarelo bem firme, tem uma cor de urina mais avermelhada. Cada cor da urina vai representar, vai mostrar um tipo de problema que está acontecendo no organismo. Por exemplo, a urina que espuma é um excesso de proteína que tem na urina. Se observarmos de forma adequada, é um exame clínico gratuito diariamente que nós temos. E o nosso corpo ele fala através dos sinais, dos sintomas, através dessa produção de urina, produção de fezes. E você tem a obrigação de olhar, de avaliar toda essa sua produção de resíduos. O ponto principal que eu gostaria de falar aqui sobre a função da água no emagrecimento é a questão da fome e da sede. Os estudos mostram que hoje em dia
vem aumentando a quantidade de pessoas que não consegue diferenciar fome de sede. O nosso cérebro, ele sinaliza através do hipotálamo as reações relacionadas à sede e à fome. E são reações semelhantes. Então, muitas vezes você sente fome, mas na realidade não é fome, é sede. Então, é bem interessante você deixar reservado garrafas para que você monitore a quantidade de água que você está consumindo. Por exemplo, as pessoas que vão precisar consumir 2 litros de água diariamente, toma uma garrafa completa. Quando terminar, você enche novamente, para que você saiba a quantidade de água que você está tomando diariamente. Porque muitas vezes você diz, eu tomo água. Quando você vai pensar, quanto de água eu tomei hoje? Quanto de água precisou eu tomar? Então, a água também melhora esse processo de drenagem linfática. A gente sabe que drenagem linfática traz resultados promissores, traz sim, mas a ingestão de água, ela é a melhor drenagem que você pode fazer pelo seu organismo. Então, não deixe para tomar água depois. Comece a partir de hoje a tomar a sua quantidade adequada de água e também incentiva as outras pessoas que estão próximas a você para também consumir água. Então, sou Irla, sou nutricionista. Convido você a compartilhar nos grupos de WhatsApp. Se você gostou desse vídeo, tem uma mãozinha, aí você clica lá e coloca que gostou do vídeo. E outra coisa, se você não se inscreveu, se inscreve aqui nesse sininho e ativa as notificações. E aí eu convido também você a dizer de qual cidade, de qual estado você está nos ouvindo, para que eu possa saber até onde esse vídeo está chegando. O meu propósito é fazer com que esse vídeo circule e chegue a todos os estados do Brasil. Que todos nós, eu junto com você, a gente possa ajudar uns aos outros de forma gratuita. E lembre-se, o resultado que você ainda não tem no seu emagrecimento, na sua hipertrofia, na sua ansiedade, no funcionamento do intestino, o resultado que você não tem é pelo conhecimento que ainda te falta. Então esse conhecimento pode estar faltando a outras pessoas, então compartilha. E até o próximo vídeo.